professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Bom, eu irei fazer a correção da página 192 a 195 e também da página 200 a 203, ok? Para fazer a interpretação dessa página, você teria que ler o artigo, não é isso? Que foi o gênero textual que eu expliquei na última videoaula, o artigo de opinião, tá? O artigo foi publicado no blog homoliteratus.com. Levante hipóteses. Quais são os assuntos tratados nesse blog? Então, quais são os assuntos que dizem respeito à relação das pessoas com a literatura, com a leitura e com livros? Aqui mesmo ele já dá indícios disso, que fala homoliteratus, tá? Literatura, né? Que tem a ver com leitura e livros e com a própria literatura. Qual é o perfil dos leitores desse blog? Então, leitores variados, mas especificamente os que se interessam por esses assuntos. O artigo lido foi motivado por uma notícia vinculada no jornal televisivo. Qual é a notícia? A notícia de que, de acordo com os resultados de uma pesquisa, 70% dos brasileiros não leram nenhum livro durante um ano. Nossa, é muita coisa. Olha para vocês verem. De 100%, 70%. É como se eu pegasse 100 pessoas e tirasse 70 pessoas que não leram nada durante um ano. É muito preocupante. Nós temos que ler. Não precisamos ler muitos livros durante o ano, porque eu sei que às vezes nem tempo temos para isso, mas, nossa, gente, nenhum é muito, né? É muito assim que eu digo. Não ter tempo para nenhum livro. Eu acho que por isso, talvez que a educação esteja igual está no Brasil, um pouco defasada por essa falta de leitura. Quando nós lemos muito, nós escrevemos bem, e é importante ler por causa disso também, né? Em sua opinião, essa notícia é alarmante, por quê? Então, a opinião aí, você poderia colocar sim ou não e dizer por quê, porque é uma resposta pessoal, porque fala em sua opinião. Para mim é. Então, eu colocaria aqui sim. Eu colocaria sim. Por quê? Porque eu acho que é uma porcentagem muito grande de pessoas que não leem, né? Leem. Pessoas que, pelo menos um livro por ano, gente, um livro eu acho já pouco, mas pelo menos um. Então, assim, a pessoa tem que criar o hábito de ler. Eu acho que, na minha opinião, é alarmante sim, na minha opinião, mas aí você pode colocar sim ou não e responder o porquê. O livro traz para nós aí, né, abre uma discussão com vocês a respeito disso, não é verdade? E fala que a leitura de textos literários, entretanto, é a mais valorizada e muitas vezes a única legitimada e considerada em notícias como a mencionada no artigo. De modo geral, a leitura de textos literários é importante porque serve à formação humanística dos indivíduos e, assim como o próprio artigo de opinião defende, não precisa necessariamente ter uma função ou caráter utilitarista. Então, você pode ler, não é porque o seu professor mandou ou porque o seu professor pediu, você pode ler por lazer, né? Nos seus momentos de folga, você pode ler. Você pode ler qualquer texto que você goste, gênero textual que você goste, mas é bom também diversificar, não ficar apenas naquilo ou naquilo que você somente gosta, tá? De que modo o jornal explica o fato noticiado? O jornal apresenta como causa da pouca leitura no país o alto preço dos livros. Sim, realmente os livros são bem caros. Às vezes eu já tive muita vontade de ler muitos livros que eu não tive condições de comprar, porque realmente se eu for comprar todos os livros que eu quero, eu não consigo. Mas existem bibliotecas, né, as quais nós podemos, sim, hoje em dia na pandemia eu não digo, mas existem bibliotecas, às vezes existem promoções, aqueles estandes de promoções. Como eu disse, na pandemia é meio complicado, mas com certeza existem meios de conseguir, até em PDF mesmo, ler alguns livros, né? Não é uma total desculpa, mas realmente os preços dos livros são caros mesmo. O autor do artigo discorda da causa apontada pelo jornal sobre o fato noticiado e formula sua própria tese.
isto é, a ideia principal que pretende desenvolver. Qual é a tese que o autor do artigo defende? Então, ele defende a tese de que os brasileiros não leem por preguiça e não porque o preço dos livros são caros. Eu, por exemplo, já deixei de ler livros que eu quero por causa do preço e não por preguiça. Mas eu acredito sim que a maioria tem preguiça de ler, não gosta, não coloca isso como seu hobby, como um pouco ali do seu lazer. O autor acredita que esse comportamento dos brasileiros está restrito a algum grupo social. Justifica sua resposta com um trecho do texto. Não, para ele, a preguiça é um comportamento dos brasileiros em geral, independentemente de credo, raça, cor, classe social e nível de escolaridade. Felizmente, não deveria haver preguiça para a leitura. Depois de apresentada a tese, o artigo de opinião costuma reunir em seu desenvolvimento um conjunto de argumentos ou contra-argumentos que fundamentem a tese. De que forma o autor rebate o argumento apresentado pelo jornal televisivo de que o brasileiro não lê por causa dos altos preços dos livros? Então, ele lembra que as escolas e as bibliotecas públicas têm livros disponíveis para quem quer ler, mas há poucos leitores interessados. É como eu disse, né? As bibliotecas públicas emprestam. Embora o jornal televisivo não cite, o autor do artigo também rebate outro argumento normalmente apresentado nessa discussão, o de que a internet e companhia e a CIA atrapalha a leitura. Para ele, a tecnologia atrapalha ou ajuda a leitura e por quê? Segundo o ponto de vista do autor, a tecnologia contribui muito para a prática da leitura, pois ela hoje pode ser feita não apenas em livros impressos, foi o que eu falei, em PDF também, mas também em diferentes plataformas. Além disso, a internet permite que as pessoas acessem rapidamente a obra de grandes clássicos da literatura e da filosofia. Na internet, você abrir, vai ter lá em PDF e você vai poder ler, embora seja um pouco ruim por causa das nossas vistas, mas se você vai fazer somente aquilo e não vai ficar muito tempo, vai te prejudicar, né, de uma maneira a qual você não possa ler dessa forma. Para o autor, a preguiça de ler tem como causa a difusão de falas, ideias sobre leitura. Segundo o texto, quais são essas ideias falsas sobre a leitura? As ideias de que ler é difícil e de que é preciso necessariamente encontrar uma função prática para a leitura. Para combater a visão utilitarista, tem bom que eu não falo essa palavra, dos brasileiros sobre leitura, o autor apresenta alguns argumentos. Para ele, qual é o grande benefício que a leitura traz para os leitores? Nossa, eu falaria tantos. Mas, de acordo com o autor, o benefício de viver outra vida sem sair da casa, isto é, de agregar experiências de vida a partir das histórias lidas. Sim, é uma que nós podemos citar, mas também você vai ter conhecimento. Se você lê algo científico, você vai obter conhecimento, você vai obter uma escrita melhor, ou seja, porque quando você lê, você encontra tantas palavras. Eu não engasguei nessa palavra aqui, ó, utilitarista, porque eu não falei com vocês muito tempo que eu não li essa palavra. Então, quando você lê, você tem uma gama ali de palavras que você não vê no seu dia a dia, que você não costuma mencionar. Então, quando você vai escrevê-las, né, você tem às vezes dúvida como que escreve. Então, se você lê, você automaticamente vai lembrar, de acordo com aquela leitura que eu fiz daquele livro, você às vezes pode lembrar. Então, vai te ajudar muito na escrita, no seu conhecimento pessoal. Então, eu acho que a leitura só traz benefícios, tá bom? Sou meio suspeita de falar de leitura. De que forma esse benefício se manifesta na vida profissional? Olha lá, o benefício. Na forma de lidar com as pessoas ou de resolver problemas, ou nas soluções para integrar pessoas e criar algo. Pessoas que leem mais, têm mais o quê? São mais críticas, são pessoas que observam mais, são pessoas que aprendem com mais facilidade, que têm uma interpretação melhor, uma boa escrita e por aí vai. A força dos argumentos. Ao produzirmos um artigo de opinião, temos o objetivo de convencer os nossos interlocutores. Para isso, precisamos fundamentar nosso ponto de vista com bons argumentos, isto é,
com motivos, razões e explicações que o esclareçam e o justifiquem. E quanto mais polêmico é o tema, mais precisamos nos esforçar para construir uma argumentação clara e consciente e consistente. Eu falei com você sobre argumentos na nossa aula, né? Então, os textos argumentativos normalmente apresentam nos últimos parágrafos uma conclusão que pode confirmar a ideia principal do texto, a tese, ou propor uma saída ou solução para o assunto em discussão. Releia o último parágrafo do artigo. Que tipo de conclusão ele apresenta? Então, o último parágrafo desse texto que vocês leram, tá, turma? Apresenta os dois procedimentos. Por um lado, reitera a necessidade de nos aproximarmos mais do livro e, assim, deixar de lado a preguiça. Por outro, sugere mostrar aos 70% de não leitores as maravilhas que o livro pode nos trazer. Nos artigos de opinião, a linguagem empregada geralmente é direta e clara, utilizada em uma variedade urbana de prestígio, próxima à norma padrão. Às vezes, dependendo do veículo de comunicação e do perfil do público que o autor pretende atingir, a variedade linguística pode ser menos ou mais formal. Observe a linguagem do texto lido. Ela está de acordo com a norma padrão ou foi empregada uma variedade linguística exclusiva de algum grupo social? Então, ela foi empregada uma linguagem de acordo com a norma padrão, ou seja, formal. A linguagem é predominantemente formal ou informal? É predominantemente formal, já que ela é de acordo com a norma padrão, foi o que eu disse. Embora haja o emprego de uma expressão informal, utilitarismo boboca, aí seria esse boboca aqui, né? Por isso que ele colocou até entre aspas. O tipo, aí tá vendo? Lembra que eu comentei com vocês, quando vocês forem usar esse tipo de expressão no texto de vocês, que vocês coloquem entre aspas uma palavra, uma expressão informal, se for necessário? O tipo de linguagem está adequado ao suporte e ao perfil dos leitores? Por quê? Sim, a linguagem é adequada, pois, como se trata de um blog voltado para assuntos literários e de leitores interessados em literatura, nesse universo o uso da norma padrão é comum. Fazendo agora a correção da página, a partir da página 200. Leia a tira e a anedota a seguir para responder às questões. A anedota é um texto curto e humorístico. Tá? Primeiro quadrinho. Primeiro, o aquecedor explodiu e metade da minha casa foi pelos ares. Depois estourou o encanamento e inundou tudo. O resto, enquanto um curto-circuito incendiou mais um monte de coisas. Mais tarde, vieram os ladrões que roubaram o que sobrou. E depois, quando eu fui apagar uma coisinha, a folha da lição rasgou, professor. Nossa. Próxima, Joãozinho, sempre ele, entrou na sala de aula correndo. Ele parecia um tanto preocupado. Professora. Calma, Joãozinho, respondeu a professora. O que houve? Professora, alguém pode ser culpado por uma coisa que não fez? É claro que não, meu querido. Ufa, é que eu não fiz a lição de casa. Pegou a professora direitinho. O que há em comum entre esses dois textos? Quanto ao ambiente no qual as histórias se desenvolvem, então é claro que o ambiente é lugar. Então, as duas histórias se passam em sala de aula, já que a primeira menina, né, está falando com a professora e o Joãozinho também, ok? Quanto às personagens envolvidas nas duas histórias há um aluno e uma professora. Então, essas são as personagens, aluno e professor. Quanto às ações de cada uma das personagens em ambas as histórias, nas duas os alunos tentam driblar a professora, né, as professoras, e desculpar falhas relativas à lição de casa. Então, um inventou uma história mirabolante e o outro fez ali, usou da sua esperteza, né? Na tira, Miguelito está conversando com a professora. O que ele relata nos 3 primeiros quadrinhos relata uma série de ocorrências desastrosas em sua casa. Identifique os elementos aos quais Miguelito atribui as ações a seguir. Veja o exemplo. Explodir. Explodir, então, o que explodiu? O aquecedor. Ir pelos ares. O que foi pelos ares? Metade da casa. Estourar. O que estourou? O encanamento. Inundar. O que inundou?
todo o resto. Incendiar, o que causou esse incêndio? Um curto-circuito. E roubar, quem que roubou? Os ladrões. Então era isso que era para você fazer. Já tem um exemplo ali, né? Caso você não tenha conseguido, você pode copiar, ok? Na anedota, Joãozinho faz uma pergunta para a professora, que precisa ser lida de duas maneiras diferentes para que se construa o humor da anedota e ela faça sentido. Tendo em vista essas duas leituras possíveis, aí eu que dei continuidade, vamos responder as questões. Reescreva a pergunta da forma como Joãozinho a interpretou. Então, há várias possibilidades de resposta. Se você colocou uma que tem a ver, você não precisa parar e colocar no livro, tá? Entre elas, alguém pode ser culpado por uma coisa que deveria ter feito e não fez, então você poderia ter colocado outra, desde que tenha a ver com a pergunta. Reescreva a pergunta de forma como Joãozinho interpretou, tá? Não precisa ser necessariamente igual a do livro. Reescreva a pergunta da forma como a professora a interpretou. Então, como que ela interpretou? Alguém pode ser... há várias possibilidades de resposta também. Entre elas, alguém pode ser culpado injustamente por um ato ilícito que não cometeu, porque quando ele chega falando, alguém pode ser culpado por algo que não cometeu, então ela entendeu o quê? Por algo errado, algo ilícito, ok? Então, você pode ter colocado dessa forma ou não. Mas se você colocou com coerência que tem a ver com o texto, a sua resposta está correta. Considere o que Miguelito diz no último quadrinho da tira e o que Joãozinho diz na última fala da anedota. Conclua. O que Miguelito relatou nos quadrinhos anteriores aconteceu de fato porque o garoto fez tal relato para a professora? Então, não aconteceu, né? Porque ia apresentar a lição de casa em uma folha do caderno rasgada. Então, aquilo tudo não aconteceu, inventou aquilo tudo. Joãozinho tinha razão de estar preocupado no início da anedota, por quê? Sim, por quê? Porque, na verdade, ele tinha deixado de cumprir um dever seu como aluno, fazer a lição de casa. E, provavelmente, as crianças, os adolescentes que não fazem o dever de casa, recebem aí alguma advertência, não é verdade? E mesmo porque tem que fazer para aprender o que foi explicado. Ao fazer seu relato, Miguelito empregou várias palavras para indicar a ordem em que aconteceram os danos à casa. Quais expressões utilizadas por Miguelito se referem à sua casa? Metade da minha casa, todo o resto, um monte de coisas, o que sobrou. Tudo entre aspas, porque foi retirado igualzinho está no texto, tá bom? Na anedota. Identifique nos quatro quadrinhos da tira, as palavras responsáveis pela ideia de sequência dos fatos. Então, primeiro quadrinho, primeiro. Segundo quadrinho, depois, enquanto. Terceiro quadrinho, mais tarde. E quarto quadrinho, depois, tá? Então, aqui, ó, ficou dessa forma, porque pediu para retirar as palavras responsáveis pela ideia de sequência dos fatos. Primeiro, depois e enquanto, mais tarde e depois. Na anedota foram empregados sinais de pontuação que contribuem para a construção do sentido do texto. Que sinais de pontuação diferenciam as falas das personagens da fala do narrador? Então, ele pergunta das falas do personagem para o narrador. A ausência de travessão no início do primeiro parágrafo indica que se trata da voz de um narrador, porque ele não está falando como um personagem, ele está contando a história. A presença de dois pontos ao final do primeiro parágrafo e de travessão no início dos demais introduz as falas das personagens, porque já entra o que eles vão falar, então o próprio personagem. No segundo parágrafo, os travessões são também utilizados para isolar a voz do narrador. Respondeu a professora, tá vendo? Isolamento, fez pelo travessão, poderia fazer por vírgula também, tá? Da fala do personagem, então para diferenciar a fala do narrador para a fala do personagem se fez com travessão. Poderia fazer por vírgula também. Explica a função dos pontos de exclamação nas falas inicial e final de Joãozinho. Bom, os pontos de exclamação contribuem para reforçar os sentimentos de afobação e ansiedade que tomam conta da personagem. Ele entra afobado, com ansiedade para falar, porque ele quer ver que se cola o que ele vai inventar para a professora. Então, demonstra esses sentimentos. Explica o sentido da expressão sempre ele.
no contexto, levante hipóteses. Por que ela foi escrita entre parênteses? Então, essa expressão situa a anedota entre tantas outras anedotas contadas tradicionalmente, nas quais a personagem Joãozinho é um aluno esperto que tenta enganar a professora para se sair bem, ou para se dar bem, tá? Então, é por isso que é sempre ele. Quando existem essas anedotas, essas piadas, sempre é Joãozinho, ok? Tanto na tira quanto na anedota, os dois garotos agem de forma engenhosa para driblar a professora. Tendo em vista suas respostas às questões anteriores, deduz. O que elas tentam evitar? Uma advertência por um comportamento indevido, respectivamente rasgar a folha do caderno e não fazer a lição. Porque eu falei com vocês, isso tudo pode ocorrer algum tipo de advertência. Que estratégias cada um dos garotos utilizou? Joãozinho fez uma pergunta pouco clara à professora, que não deu para ela entender, introduzindo a uma resposta que o beneficiaria. E o Miguelito contou uma história estapafúrdia, que significa mirabolante, uma história bem complicada, que ninguém vai entender nada, até que se chegue ao final, que ele quis dizer, que quis dar desculpa da folha rasgada. Então, essa história estapafúrdia é isso, na tentativa de minimizar o estrago no caderno pelo qual foi responsável. Então, estapafúrdia é a mesma coisa de mirabolante, algo assim inacreditável, ok? Bom, turma, eu encerro por aqui a nossa aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.